Muito bem, antes de entrar nas coberturas adicionais de seguro alto, vamos iniciar falando da sua franquia. Lembre do conceito de franquia que mencionamos lá no primeiro módulo deste curso? A franquia nada mais é do que a participação obrigatória do segurado nos prejuízos resultantes da perda parcial e tem como objetivo minimizar a quantidade de eventos cobertos, o que faz com que as pequenas batidas do carrão e os prejuízos delas decorrentes acabem sendo absorvidas pelo segurado. A franquia é calculada por cada seguradora, tendo como base uma série de informações, desde o modelo do veículo até o perfil do segurado. Na hora de uma contratação, assim como o mesmo veículo tem prêmios completamente diferentes entre as seguradoras, o valor da franquia varia bastante de uma seguradora para outra. E às vezes vale a pena pagar um prêmio de alguns reais a mais na seguradora A, pois ela oferece uma franquia bem mais baixa do que as concorrentes. Se você procurar pela internet, alguns mencionarão no seguro alto a existência das franquias majorada e isenta, mas na prática quase não são praticadas por aí. Hoje, novembro de 2022, a Porto Seguro é uma das poucas seguradoras que permite que o segurado contrate uma franquia até 2 vezes o valor da franquia normal ou obrigatória. E sinceramente nem vale muito a pena pagar uns reais a menos de prêmio anual para ter uma franquia bem maior na hora de um sinistro. O mais comum é o segurado poder optar pelas franquias normal e reduzida, esta em torno de 50% do valor da franquia normal. Mas a Porto Seguro, por exemplo, também permite que o segurado opte por franquia reduzida equivalente a 25%, 50% e até 75% da franquia normal. Na minha opinião, vale bastante a pena pagar algumas centenas de reais a mais de prêmio anual para ter uma franquia reduzida ao invés da normal. Motivo? Não é difícil encontrar franquia de seguro alto que chegam a custar mais de R$5.000. Será que vale a pena economizar alguns reais de prêmio anual de seguro alto com a franquia normal e correr o risco de pagar esses R$5.000 de franquia em caso de um sinistro? Sinceramente, não vale. Melhor pagar cerca de R$200 a mais no prêmio anual de seguro alto para ter uma franquia bem menor na hora de um sinistro. E importante, a franquia só será cobrada nos casos de perda parcial, por exemplo, uma batida que cause prejuízos moderados. Em caso de perda total, ou seja, quando a seguradora não encontrar o veículo depois de ter sido roubado ou em uma batida mais forte em que os valores do reparo superam 75% do valor do carro, não haverá cobrança de franquia. Igualmente, quando o segurado bater o veículo e causar prejuízos a terceiros e fizer uso da cobertura de responsabilidade civil, também não há cobrança de franquia. Ou mesmo quando o veículo pegar fogo, cair um raio em cima dele ou ele sofrer as consequências de uma explosão, em nenhum desses tipos de sinistro haverá cobrança de franquia. Já na cobertura de vidros que mencionamos e nas coberturas adicionais que falaremos a seguir, haverá cobrança de franquias específicas. Combinado? Então, já que mencionamos, vamos falar das coberturas adicionais de seguro alto, seguindo um pouco da ordem em que elas aparecem no nosso sistema de cotação multicálculo, começando com as coberturas de acessórios. Para que todos os acessórios presentes no veículo sejam protegidos, além de contratar esta cobertura, é preciso que todos eles sejam discriminados com seus respectivos valores na pólice de seguros. Assim, caso ocorra um sinistro de perda total ou parcial, onde esses itens também sejam danificados, o segurado poderá ser ressarcido com o valor da compra destes acessórios. São considerados acessórios itens como rádio toca-fitas, amplificadores, CD e DVD players, televisores, telefones móveis e aparelhos transmissores / receptores de rádios, desde que fixados no veículo em caráter permanente. Essa é uma definição já até ultrapassada, mas o kit multimídia, que inclui também tecnologias de sensor de estacionamento, câmera de ré, TV digital, etc., entra por analogia nesta definição. Já o nosso sistema de multicálculo menciona na cotação apenas as coberturas de kit gás e blindagem com proteção para acessórios do veículo. Por qual motivo? Porque estes dois itens custam dinheiro relevante quando incluídos no carrão e faz muito mais sentido protegê-los. E porque tudo aquilo que sair da fábrica e constar na nota fiscal do veículo, em tese deve ser suprido pelo valor da indenização calculada pela tabela FIP no caso de um sinistro em que haja uma perda total. Agora, se o segurado tiver investido, R$3.000 em um kit multimídia, depois que o carro saiu da concessionária, ele até pode incluir esse item como acessório em alguns seguros altos. Mas, sinceramente, o valor do prêmio para esta cobertura tende a ser proporcionalmente elevado, pois estes itens podem ser roubados com certa facilidade e assim acaba não compensando a sua contratação. O que pode fazer mais sentido é incluir o valor deste kit multimídia em uma outra cobertura que falaremos na sequência, a de despesas extraordinárias. Ainda assim, se o nosso cliente quiser ter a cobertura de acessórios, especialmente preocupado com furtos que se encaixam com perdas parciais, ok, façamos a conta e deixemos ele decidir, certo? E só para aproveitar o gancho, você já viu algum carro tunado? Tunar é uma palavra aportuguesada vindo do termo tuning.
São modificações feitas na estrutura dos carros e motos para deixá-los mais bonitões, velozes ou apenas com a cara do dono. E geralmente quem tuna um carro acaba investindo algumas dezenas de milhares de reais em motor, suspensão e freios, modificando as peças e componentes e removendo assim o aspecto original do carro. Como consequência, são raríssimas as seguradoras que aceitam carros tunados no seguro alto. Até mesmo porque, se o segurado quisesse proteger esses investimentos, na maior parte das vezes os valores seriam até superiores ao próprio valor do carro original. Isto posto, falemos da cobertura de despesas extraordinárias ou extras, que é um valor adicional fixado em apólice pago ao segurado somente em caso de indenização integral, a famosa perda total, com o objetivo de cobrir despesas extraordinárias e sem que haja necessidade de comprovação do gasto. Ela foi criada com o objetivo de indenizar gastos extras que o segurado voltará a ter caso precise comprar um carro após a indenização integral, como gasto com IPVA do novo carro, despesa com despachante, pagamento de novo prêmio da apólice seguro alto e, por que não, aquele kit multimídia que falamos há pouco. Ou seja, uma forma do segurado aumentar o valor a receber da indenização no caso de uma perda total e em que não há cobrança de franquia ou participação do segurado no sinistro. Então, quando contratada esta cláusula, o segurado, em caso de perda total, receberá o valor da tabela FIP mais todo este valor contratado como extra. Algumas seguradoras permitem a contratação desta cobertura como um valor fixo em reais, podendo contratar uma proteção adicional de 2 ou 4 mil reais, por exemplo. Um pouco mais comum de se ver é as seguradoras oferecerem esta cobertura como um percentual do valor do veículo, por exemplo, 10 ou 15% da tabela FIP. Como o prêmio da cobertura de despesas extraordinárias não é alto, até porque só indeniza em caso de perda total, sua contratação pode ser algo interessante para o segurado. Agora voltemos. Há pouco nós dissemos que o nosso sistema de multicálculo permite a cotação apenas das coberturas de kit gás e blindagem com proteção para acessórios do veículo. Algumas seguradoras diriam que estes são, na verdade, equipamentos do veículo e outras diriam que estas são coberturas específicas. Seja como for, a cobertura de kit gás é algo até que comum, ainda mais com a gasolina batendo 5, 6 ou 7 reais por litro. E como todos sabemos, os veículos não saem de fábrica prontos para funcionar com GNV, por isso, sempre que se ouve falar de gás natural veicular ou GNV, as palavras conversão ou instalação do kit gás estão sempre presentes. Muitas pessoas procuram pela conversão em busca da economia no abastecimento, mas a instalação desse equipamento pode variar entre 3 e até 8 mil reais. E nem todas as seguradoras oferecem a cobertura deste item no seguro alto, e as que oferecem exigirão a apresentação do certificado de segurança veicular expedido por instituição técnica licenciada. Esta cobertura do kit gás cobre os danos causados ao equipamento advindos de colisão, incêndio, roubo ou outro evento, seja no caso de uma perda total ou de uma perda parcial do veículo em que o equipamento de GNV for, por exemplo, danificado. E normalmente a seguradora inclui uma franquia específica para o equipamento do GNV em caso de perda total, além de cobrar um prêmio só para esta proteção também. Por falar nisso, o seguro alto de um carro com esta cobertura de kit gás pode ter um aumento de 6 a 25% em seu preço quando comparado ao mesmo seguro alto deste veículo que utiliza combustíveis comuns. Já a cobertura de blindagem é um pouco diferente. Não só porque é uma cobertura que tem prêmio e franquia própria, como a de acessórios, mas também porque o limite máximo de indenização vai depender do custo da blindagem, com a apresentação da nota fiscal de uma empresa registrada e autorizada pelo Exército. Além disso, é importante saber que existem 4 níveis de blindagem que aparecerão aí na sua tela. Da blindagem nível 1, que aguenta tiros até de um revólver calibre 38 ou de uma pistola de 9mm, até a blindagem nível 3A, que aguenta tiros até de uma submetralhadora de 9mm. E esses níveis de blindagem, por óbvio, terão custos mais ou menos elevados. Os níveis de proteção 1, 2 e 2A são escolhidos por apenas cerca de 5% dos clientes, talvez por isso são menos disponibilizados por empresas de blindagem e possuem custos mais baixos, a partir de apenas 20 mil reais. São também utilizados em carros menores e de baixa potência que não suportam o peso da proteção 3A. A blindagem nível 3A é a mais cara, normalmente utilizada nos carros maiores e mais sofisticados, como os utilitários esportivos SUVs. Aqui o custo da blindagem supera facilmente os 40 mil reais. E por que essas informações são importantes? Porque se o nosso cliente tiver um Toyota Corolla seminovo, cuja tabela FIP é de 80 mil reais, ele fizer uma blindagem nível 3A com um custo de 40 mil reais, perceba que o risco que a seguradora terá que bancar passa a ser de 120 mil reais ou 50% acima do valor do carro. Não é difícil que o prêmio desse veículo aumente na mesma proporção e em alguns casos chegue até a dobrar de valor. Isso não só pelo aumento no valor a ser garantido pela seguradora, mas também porque qualquer batida leve nesse veículo demandará um serviço especializado para recuperar o carro e a blindagem em seus aspectos originais.
E se uma manta de aço ou aramida for danificada em uma batida, o risco de ocorrer uma perda total é também bem maior. Outro detalhe importante, a blindagem tem duração relativamente curta, sendo que muitas empresas de blindagem oferecem garantia de 3 a 5 anos. Como consequência, se um cliente nosso quiser fazer um seguro auto novo com uma blindagem de até 3 anos, é possível encontrarmos aceitação no mercado. Com 4 anos, mais ou menos. Com 4 ou mais anos, bem mais difícil. E se for uma renovação de um seguro auto com blindagem de até 5 anos, é possível encontrar uma aceitação no mercado, também meio difícil. Com 6 anos ou mais, esquece, é um mico. É até capaz que a seguradora atual cote a renovação do produto, mas muito provavelmente nenhuma outra seguradora aceitará o risco. E já que falamos de tempo de instalação da blindagem, vamos falar de algo que também tem a ver com o tempo: a cobertura de veículo 0 km ou valor de novo. Esta cobertura garante a indenização em valor equivalente ao veículo 0 km por um período de 90 até 365 dias da saída da concessionária, a depender da seguradora. Por óbvio, essa cobertura só é permitida na modalidade de contratação do seguro auto com valor de mercado referenciado ou tabela FIP. O início da vigência do seguro deve ter prazo máximo de até 72 horas após a data da saída do veículo da concessionária, e a cobertura é válida apenas para o primeiro sinistro da pólice. Ou seja, se eu bater o carro e tiver uma batida de leve que não dê perda total no meu carro, a cobertura de valor de novo perderá sua validade a partir daí. E se o segurado tiver uma perda total em até 90 dias da saída da concessionária, a indenização tende a ser o valor constante na nota fiscal. Depois de 90 dias, a indenização será pelo valor da tabela FIP no mês do pagamento ao segurado e não pelo valor da tabela FIP no mês em que ocorreu o sinistro. Legal. Vamos então falar da cobertura de equipamentos. São considerados equipamentos aqueles instalados no veículo em caráter permanente com o objetivo de prestar determinados serviços, como a adaptação de veículos para deficientes físicos, guindastes, plataformas elevatórias, escavadeiras e compactadores de lixo. Na hora da cotação do seguro, teremos que especificar um limite máximo de indenização para o equipamento que estiver instalado no veículo. E este equipamento terá um prêmio e uma franquia específicos na apólice. Algumas seguradoras em situações de indenização integral do casco do veículo e tendo o equipamento sofrido apenas danos parciais, este será para reparação e devolução ao segurado. O pneu step não é o equipamento, não é acessório, mas permita-me fazer uma pergunta. O seguro auto cobre o roubo de step? Se eu sofri uma batida e o step se perdeu ou foi roubado porque ficou na pista, desde que o valor do conserto fique acima do valor da franquia, aí sim a reposição do step será feita. Agora, e especialmente no caso daqueles steps que ficam fora do carrão e tendem a ser alvo de furto, o seguro auto cobrirá a reposição? Não, infelizmente. Por isso criou-se no Brasil uma cobertura específica também para este item, com cobrança de prêmio e franquia específicos na pólice. E já que falamos de um item externo do veículo, aproveitemos para falar da cobertura de carrocerias, que são considerados, então, carrocerias os receptáculos de carga que não integram o modelo básico do veículo, mas que nele estejam fixados em caráter permanente. Podem ser do tipo baú, tanque, basculante, furgão, frigorífica, isotérmica. E assim como no caso dos equipamentos, na hora da cotação do seguro auto, teremos que especificar um limite máximo de indenização para a carroceria que estiver instalada no veículo. E essa carroceria terá uma franquia e um prêmio específicos na apólice. Agora, essa cobertura é para proteger a carroceria de danos que ela aconteçam, certo? Porque os danos causados pela carroceria terceiro serão indenizados com base na cobertura de responsabilidade civil facultativa contratada nas coberturas básicas do seguro auto, mesmo se o segurado não tiver contratado essa cobertura adicional para a carroceria, ok? E detalhe importante, não são consideradas carrocerias as que integram o modelo básico de veículos tipo picapes. Uma outra cobertura interessante para quem mora em estados com divisa com outros países é a cobertura de carta verde, cuja contratação é obrigatória para veículos que ingressam em países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O objetivo desta cobertura é proteger terceiros não transportados pelo veículo quanto a eventuais danos materiais e corporais causados por acidentes de trânsito, ou seja, é uma extensão da cobertura de RCF para veículos do Mercosul. Os valores da proteção dada pela Carta Verde são danos corporais, morte, despesas médico-hospitalares e ou invalidez permanente de até $40 mil e danos materiais também de até $40 mil.
Agora, se ocorrer mais de uma reclamação para um único evento ou sinistro, a indenização disponível passa a ser de até US$200 mil para danos corporais e de até US$40 mil para danos materiais. Outra proteção legal é que eventuais despesas com honorários advocatícios e custos judiciais podem também serem pagas pela Carta Verde, desde que correspondam a no máximo 50% do valor da indenização que for paga. Se os custos excederem esse máximo, o segurado terá de arcar com o restante dos honorários do próprio bolso. Ponto importante, existe uma outra cobertura complementar à Carta Verde, que é a de expansão de perímetro, que estende a cobertura de casco do veículo para todos os países da América do Sul, garantindo o carrão contra colisão, incêndio, roubo e furto em vários países. Esta cobertura trabalha como um reembolso de despesas relativas a um sinistro coberto mediante a apresentação de comprovante dessas despesas e utilizando a taxa de câmbio vigente na data do sinistro, tendo sempre como limite de reembolso o limite máximo de indenização ou LMI da apólice. Agora, sendo bem sincero, se um potencial cliente pretender ir de carro para outros países não pertencentes ao Mercosul, é bom se certificar se a seguradora realmente dará esta cobertura de expansão de perímetro. Talvez no Chile e no Peru tenha realmente essa cobertura, mas se o cliente for para a Colômbia ou Equador, por exemplo, é bom analisar com mais carinho as condições gerais de cada seguradora, ok? Serviço de assistência, nesses casos de viagens internacionais, será ainda mais difícil de ter agilidade, pois as seguradoras precisarão ter parceiros nos países visitados. Mas seja a Carta Verde, seja a expansão de perímetro, o cliente precisa ter um seguro auto vigente para então contratar uma dessas coberturas. Para ambas as coberturas haverá um prêmio adicional. E para finalizar este longo conteúdo, falemos da cobertura diária por perda de faturamento aplicável a motoristas de táxi ou Uber, ou diária de paralisação, ou mesmo ainda lucros cessantes. Para quem utiliza esse veículo para o exercício do trabalho e acontecendo um acidente coberto em que seja necessária a paralisação do veículo, esta cobertura garante ao segurado o pagamento de indenização em forma de valores diários previamente contratados pelo período em que o segurado não puder trabalhar, com um período máximo a ser indenizado de 15 ou 30 dias. O segurado então escolhe um valor por dia a receber e por quantos dias ele quer ter esta proteção e pagará um prêmio específico na apólice por esta cobertura de diária por perda de faturamento. E nesta cobertura não haverá necessidade de comprovação da renda diária perdida, que é o oposto do que ocorre quando ele for um terceiro e tiver um valor a receber dentro da cobertura de RC de quem bateu, por exemplo, no seu táxi. Ficou clara a diferença? Pronto, chega de coberturas no tal do seguro automóvel. Falamos no vídeo anterior das coberturas mais comuns e agora mencionamos todas as outras coberturas mais específicas. No próximo vídeo falaremos da parte mais operacional e do dia a dia do seguro auto. Te vejo lá. Abraços!